Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar o princípio de Le Chatelier que rege o deslocamento de sistemas em equilíbrio químico. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando alteramos a concentração, a temperatura ou a pressão de um sistema em equilíbrio, este se desloca, este reage no sentido de anular a alteração introduzida. Esse princípio leva esse nome, pois se deve ao químico engenheiro Henri-Louis Le Chatelier. E esse volume aqui ocorre pelo seguinte: nós vamos ver que quando alteramos a pressão, vai ser em temperatura constante. E alterando a pressão em temperatura constante, é claro que altera o volume. Não é verdade? Se você aumenta a pressão sobre um gás, ele se contrai, claro, com temperatura constante. E se você reduz a pressão sobre o gás, aumenta o volume, mantendo-se a temperatura constante. Vamos fazer uma analogia. Aqui eu tenho dois recipientes conectados pela parte inferior por um tubo, aqueles famosos vasos comunicantes que a gente aprende lá no ensino fundamental. E vamos alterar algo neste sistema que está em equilíbrio. Aqui é um equilíbrio mecânico, ele entra em equilíbrio quando os níveis são iguais. Vamos retirar água, por exemplo, do recipiente à esquerda. Inicialmente vai ter menos água do lado esquerdo do que direito, mas água vai fluir da direita para a esquerda, de forma que os níveis voltem a ser os mesmos em ambos os lados do sistema. Então observe, você retirou água do lado esquerdo, o sistema colocou água no lado esquerdo, no sentido de anular a atuação. Vamos retomar este último sistema e considerar agora que eu estou colocando água, por exemplo, no recipiente do lado esquerdo. No momento inicial, eu tenho mais água do lado esquerdo do que no direito. O que vai ocorrer? O líquido, essa água, vai fluir da esquerda para a direita, de forma que se restabeleça o equilíbrio. Os níveis na esquerda e na direita vão ser novamente os mesmos. O que aconteceu? Você colocou água do lado esquerdo, o sistema retirou água do lado esquerdo. Então, quando você retira, o sistema coloca, e quando você coloca, o sistema retira. Essa é uma analogia do que nós vamos ver aplicando o princípio de Le Chatelier. Inicialmente, vamos estudar o efeito da alteração da concentração de reagentes ou produtos que vai ser produzido no equilíbrio. Lembrando que quando eu altero uma coisa, eu mantenho outra constante. Então, eu estou mexendo na concentração e a temperatura do sistema está sendo mantida constante. Então, imagine que nós vamos adicionar um componente do sistema que está em equilíbrio. O que vai acontecer? Este se desloca no sentido de retirar esse componente que você adicionou, sempre no sentido de anular a atuação. Então, imagine uma reação genérica, A mais B dando C e D, numa reação reversível, e suponha que eu vá aumentar a concentração de A. A concentração de B vai diminuir. Mas por quê? Porque eu joguei A, tem mais moléculas de A para reagir com B. Eu joguei A, aumentou a concentração de A, aumentou a velocidade, nós já vimos isso em cinética. Então, mais B reage, diminui a concentração de B. E se mais A reage com mais B, vai dar mais C e mais D. Isto é, eu adicionei o componente A aqui do lado esquerdo, o sistema se desloca para o lado direito, no sentido de que as concentrações de C e D aumentam, a de B diminui
e a de A diminui em relação ao que tinha inicialmente, quando você jogou o componente A no sistema em equilíbrio. Vamos deixar isso mais claro com um exemplo real. Eu tenho uma reação reversível onde hidrogênio reage com iodo dando HI, 2 mols de iodeto de hidrogênio. Inicialmente, vamos considerar o sistema em equilíbrio, está em equilíbrio. Tem 4 mol por litro de hidrogênio, 3 mol por litro de iodo e 6 mol por litro de HI. E eu vou adicionar iodo. Eu joguei iodo no sistema. Por exemplo, tinha 3 mol por litro, eu coloquei mais 1 mol por litro, agora eu tenho 4 mol por litro. Vamos ver isto num gráfico. Eu tenho um sistema em equilíbrio, as concentrações de todos os componentes são constantes, e eu subitamente adicionei iodo. Veja que essa subida da curva verde, que foi de 3 para 4. Como tem mais iodo para reagir com hidrogênio, a concentração de hidrogênio começa a diminuir. Porque ele começa a reagir com iodo e a concentração de iodo também começa a diminuir. E reagindo mais, produz mais HI e a concentração de HI vai aumentar. Mas o sistema, desde que você não mexa mais nele, entra espontaneamente em equilíbrio novamente. Mas ele entra em equilíbrio com novas quantidades. Neste caso, 3,75 mol por litro de hidrogênio, a mesma concentração de iodo e 6,49 mol por litro de HI. Então a concentração do hidrogênio diminuiu, foi de 4 para 3,75. A concentração de iodo, veja bem, você aumentou de 3 para 4, mas o sistema diminuiu de 4 para 3,75. E a concentração do HI aumentou. Ela foi de 6 para 6,49. Em outras palavras, eu joguei iodo, o componente lá do lado esquerdo, o sistema se deslocou para a direita. Mas se a temperatura for mantida constante, a constante de equilíbrio não se altera. Vamos ver no exemplo. Sabemos que a constante é obtida com o termo à direita acima, o termo à esquerda abaixo, cada uma das concentrações elevada aos expoentes, que são os respectivos coeficientes, 2, 1 e 1. Inicialmente, quanto valia a constante? 6 ao quadrado dividido por 4 vezes 3. 6 por 3 dá 2, vezes 6, 12, dividido por 4, 3. Se nós voltarmos a calcular para as concentrações finais, nós vamos ter o mesmo resultado, porque não alterou a temperatura. E se não altera a temperatura, não altera a constante de equilíbrio. Por isso que a constante é chamada constante. E é claro, se nós retirarmos um dos componentes de um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de adicionar esse componente. Isto é, de anular a atuação. Você retirou, ele coloca. Então, para uma reação genérica A mais B dando C mais D, numa reação reversível, suponha que eu vá retirar o componente A. Peraí, tio Milho, A, B, C e D está tudo misturado? Como é que eu vou catar as moléculas do A e retirar? Pois é, eu posso jogar uma nova substância, a substância X, que reage com A. E quando ela reage com A, ela retira o A do equilíbrio A mais B, dando C mais D. E o que vai acontecer? A concentração de B vai aumentar, porque vai ter menos A para reagir com B. A velocidade desta reação diminui porque você diminuiu a concentração do A. E como tem menos A para reagir com B, vai produzir menos C e menos D. O sistema volta ao equilíbrio, mas com menores concentrações de C e D
e maior concentração de B e A. Veja, a concentração de A aumenta um pouquinho em relação ao que você tinha reduzido. Resumindo, se eu retiro o componente A, o sistema reage deslocando este equilíbrio da direita para a esquerda no sentido de fabricar mais A, no sentido de anular a atuação. Qual seria o efeito da alteração da temperatura num sistema em equilíbrio? Vamos imaginar primeiramente que estamos aumentando a temperatura. Bem, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de diminuir a temperatura, isto é, para anular a sua ação. Mas espera aí, você está fazendo uma reação, imagina um monte de gases num frasco a 25 Celsius, você colocou no fogão, acendeu a chama, aumentou para 125 graus Celsius, aumentou a temperatura. Como é que o sistema vai diminuir essa temperatura? O frasco vai sair correndo e pular dentro do freezer? Não é assim. O único jeito dele diminuir essa temperatura que você aumentou é deslocando-se no sentido endotérmico. Porque quando ele se desloca no sentido endotérmico, vai absorver calor e a temperatura vai diminuir. Por exemplo, imagina a reação para a produção de 2 mols de amônia, cujo ΔH é menos 92 kJ. Nós sabemos já muito bem que se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. E sabemos também que a reação inversa, então, vai ser endotérmica. Porque se eu inverto a reação, o ΔH, ao invés de menos 92, vai passar a ser 92 kJ. Então, se eu aumento a temperatura deste sistema em equilíbrio, ele vai se deslocar para a esquerda, no sentido da reação endotérmica. Lembre sempre disso que você não erra. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E o que significa deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico? Significa que as concentrações de hidrogênio e nitrogênio vão aumentar e a concentração da amônia vai diminuir. De forma análoga, se nós diminuirmos a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de aumentar a temperatura. E como é que o sistema pode aumentar a temperatura? Se deslocando no sentido exotérmico, no sentido que libera calor. Ainda tomando o mesmo exemplo da produção da amônia, se nós diminuirmos a temperatura, o sistema vai se deslocar no sentido exotérmico, liberando calor para aumentar a temperatura. Isto significa que as concentrações de hidrogênio e nitrogênio vão diminuir e a do produto vai aumentar. Altere um equilíbrio químico que possua pelo menos um gás como componente. E dessa forma, se aumentarmos a pressão do sistema, ele se desloca no sentido de diminuir a pressão, sempre tentando anular a ação que você exerceu sobre o sistema. E como diminuir a pressão? O sistema diminui a pressão diminuindo o número de moléculas que está em fase gasosa. Nós já estudamos isso. A pressão é o resultado das batidinhas, dos choques das moléculas com as paredes do recipiente. Então, se tiver menos molécula, tem menos pancadinha, tem menor pressão. Retomando o mesmo exemplo da produção da amônia, se nós aumentarmos a pressão sobre esse sistema, essa mistura em equilíbrio, o que vai ocorrer? Vamos contar moléculas. 3 mols mais 1 mol do lado esquerdo, eu tenho 4 mols. Do lado direito, apenas 2 mols. Portanto, se o sistema se deslocar para a esquerda, há um aumento do número de moléculas. E se deslocar para a direita, haverá uma redução do número de moléculas. Se eu aumento a pressão, o sistema tende a diminuir a pressão, vai se deslocar para a direita, para reduzir o número de moléculas gasosas e, com isto, reduzir a pressão.
E um corolário disso é, se reduzirmos a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido de aumentar a pressão. E como vai aumentar a pressão? Aumentando o número de moléculas em fase gasosa. Neste exemplo, deslocando-se para a esquerda, porque se ele se desloca todo para a esquerda, nós vamos ter 4 mols, se ele se desloca todo para a direita, 2 mols. E lembrando que deslocar-se para a esquerda significa aumentar a concentração de hidrogênio e nitrogênio e diminuir a concentração da amônia. É claro que um fabricante de amônia gostaria de trabalhar com grande pressão, com alta pressão, aumentando a concentração da amônia. Ainda é importante que você saiba de 2 fatores que não alteram o equilíbrio químico: os catalisadores e os gases inertes, gases que não reagem, como os gases nobres. Tanto catalisadores quanto gases inertes não deslocam o equilíbrio. Mas espera aí, tio Milho, o catalisador não acelera a reação? Sim, os catalisadores aceleram as reações porque reduzem a energia de ativação. Como nós já vimos, ocorre que eles também reduzem a energia de ativação da reação inversa. Com isso, eles aceleram igualmente a reação direta e a reação inversa não alteram o equilíbrio. O equilíbrio é atingido mais rapidamente, mas com as mesmas quantidades. E um gás inerte não altera o equilíbrio porque não altera as pressões parciais dos gases da reação. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.